Agora, é fundamental que estejamos todos aqui na parte da tarde, para entender realmente qual é a nossa função, o nosso objetivo dentro da igreja. Né? Então, é importante que todos estejamos aqui, não vivos, para aprender, para ver o que a obra quer de cada um de nós. Qual é a meta que nós temos que alcançar para Deus, não para o homem, para Deus. Então, a importância de estarmos juntos é fundamental, certo? Porque vamos ter uma direção, né, da associação para cada um de nós, porque cada um aqui tem uma função realmente para projetar o nome do Senhor lá fora. Então, é fundamental que estejamos aqui juntos. Tá ok? Sandrinha? Bom dia a todos. Mim sozinho. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, como vocês sabem, amanhã comemora-se o quê? E ser mãe é padecer no paraíso, não. Um poema antigo, né? Tem uma música também que fala que o autor andou por todos os jardins procurando uma flor para ofertar para a mãe, mas em lugar nenhum ele encontrou, né, a flor perfeita para dar, porque essa flor existia no coração. E a gente vai ver um vídeo que fala sobre quão difícil é ser mãe, né? Quão trabalhoso é. Então eles criaram uma falsa vaga de emprego, né, dando as alternativas para os candidatos, né? Então pode soltar aí, por favor. Um segundo, por favor. Ok, olá. 2 minutos, obrigado. Olá, boa tarde. Criamos uma falsa vaga de emprego e anunciamos em sites e jornais. Depois realizamos entrevistas reais. Muito prazer. Já foi entrevistada à distância? Não. Ok, para começar, vou falar um pouco sobre a vaga. Não é uma simples vaga, é talvez a função mais importante. O título que estamos usando é diretor de operações. Mas na verdade é bem mais que isso. As responsabilidades e os requisitos são bem extensos. A primeira categoria de requisitos seria mobilidade. A vaga requer que você trabalhe de pé, quase sempre ou até o tempo todo, constantemente de pé e se inclinando, sempre fazendo esforços físicos com alto nível de resistência. É muita coisa. Mas quantas horas? 135 horas semanais ou ilimitadas. Enfim, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É claro que às vezes podemos nos sentar um pouco, não? Fazer uma pausa? Não há pausas disponíveis. E isso é legal? Sim, totalmente legal. Certo, então não tem almoço. Você pode almoçar, mas só quando o associado já almoçou. Ou acho um pouco intenso. Isso é loucura. Esta função requer excelentes aptidões de negociação e interpessoais. Buscamos alguém com formação em medicina, finanças e artes culinárias. Deve exercer várias funções. O associado exige atenção constante. Às vezes precisa estar com o associado a noite toda. Trabalhar bem em espaços caóticos. Se você tinha vida, vai abrir mão dela. Sem férias, aliás, o Natal, o Ano Novo, Carnaval e feriados, a carga de trabalho sempre aumenta. E sem perder o bom humor. Isso é quase cruel. É quase que parece uma piada de muito mau gosto. E quando é hora de dormir, não dá tempo de dormir. A dedicação é quase total, exatamente. 365 dias por ano? Não, é desumano. É uma insanidade. Os vínculos que você cria e a satisfação que obtém ao ajudar o associado são incomensuráveis. E vamos falar do salário. A remuneração é de absolutamente nada. Não. Ninguém faz isso de graça. E se eu disser que há quem cumpra essa função agora? De fato, bilhões de pessoas. Mães. Certo. Mães.
diretor de operações, também chamada mãe. E cumprem todos os quesitos, não é? Oh, meu Deus, as mães são tudo. Tem salário, 24 horas, sempre disponível. Agora eu pensei na minha mãe. Muito obrigada por tudo que faz. Sei que parece que não aprecio, mas valorizo demais. Mãe, quero agradecer por tudo que você faz. Eu te amo demais. Você esteve comigo nos altos e baixos. Minha mãe é maravilhosa. Maravilhosa. Uma salva de palmas para as mães, não é isso? É realmente um trabalho difícil, né? Em cima desse vídeo, eu preparei um concurso lá na escola hoje. Toda semana tem um concurso para quem chega cedo. Hoje todo mundo participou do concurso, só que foi uma discussão muito. E todos quiseram ganhar o concurso. E aí foi uma discussão, não sou eu que vou ganhar esse concurso. E aí eu tive que dar empate. E vocês vão concordar, que eles vão mostrar o que eles estavam competindo hoje. E eles vão mostrar o resultado do nosso concurso. Podem abrir o papel e mostrar. Muito bem. A melhor mãe do mundo é a minha. E agora eu vou falar como é Dia das Mães, o seu papel como filho. Que a mãe tem um filho. Nós vamos passar um vídeo, depois nós vamos ofertar uma lembrança. Como está o seu papel como filho? E é isso que as crianças querem dizer para as mães hoje. Que lindo! Que lindo! Ninguém tá lembrancinha tudo, né? Show. Gente, bom dia. O tema de hoje é um
um tema bem importante. Quando Daniel, a gente vai se deparar com ele, mas a gente entra naquele embate até muito tradicional sobre o que é a lei, o papel da lei, se tem lei, se não tem lei, por que obedecer a lei, por que não obedecer. Nosso texto base está em Daniel 7:25. Então vamos indo a partir de Daniel de Romanos, que nós vamos ler principalmente Daniel Romanos, debatendo um pouquinho, conversando um pouquinho sobre esse tema. Essa é uma das profecias mais significativas do Antigo Testamento, Daniel capítulo 7. Vocês podem acompanhar aqui, algumas citações vão estar aqui na tela. Daniel capítulo 7, verso 25. O profeta cita que surgiria um poder que proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria ou lutaria contra os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. E ali, então, vem falando o período de atuação desse poder. Hoje nós vamos falar, sobretudo, sobre a mudança na lei de Deus. Quando nós falamos lei de Deus aqui no Ocidente, logo nós pensamos nos 10 mandamentos, né? Eu estava num congresso interdenominacional, foi muito interessante ouvir os pastores, teólogos e preletores falarem da importância dos 10 mandamentos. E se a gente parar para pensar um pouquinho nos 10 mandamentos, se todos cumprissem, ou pelo menos cumprissem a metade, a nossa sociedade seria outra, né? Vocês lembram alguns desses 10 mandamentos, para começo de história, talvez aí? O pessoal que fez catecismo mais cedo, né? Alguém queria lembrar algum? Não matarás, né? É um bom exercício para a memória, né? Mais outro? Não Honrar pai e mãe, não furtar, não amar a Deus sobre todas as coisas. amar a Deus. Estamos então... Isso também é não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho. Não desejar a mulher do Sétimo próximo. dia. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua Nada mãe. do próximo. Que nada seja Então nós temos aí uma coleção de regras para a vida, ou direcionamentos para a vida, né? Costumamos dividir ele em duas metades. Os 4 primeiros falando do nosso relacionamento para com Deus, nossa ética para com Deus. E os últimos 6 da nossa ética para com o próximo. O apóstolo Paulo, em Gálatas e em outras cartas, falam que o cumprimento da lei é o amor, né? Santo Agostinho ele tem umas citações interessantes. Santo Agostinho ele tem uma citação, 2 citações que eu gosto muito. Uma lei injusta não é lei nenhuma, de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona. Uma outra citação que eu gosto muito de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: amas e faz o que quiseres. Eu acho muito interessante essa citação. Amas e faz o que quiseres. Isso é um eco do que o apóstolo Paulo diz, que quem ama não faz mal ao seu próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se você amar, você vai fazer coisas boas, pensar coisas boas, então tudo bem. Então, o amor, ainda que ele não seja determinações específicas da lei, os requisitos específicos, ele é a força motriz que vai te dar o poder para cumprir. John Locke, né? Ele é bastante conhecido aí na economia, na filosofia, sim. Ele tem uma citação interessante. A finalidade da lei não é abolir ou conter, mas preservar e ampliar a liberdade. Em todas as situações de serem criados aptos à lei, onde não há lei, não há liberdade. O que vocês acham dessa citação aí? Perfeito, né? Fundamento? Inclusive é um fundamento no próprio mandamento. Segundo o mandamento diz que não fará com o outro se você não quer que faça com o seu. Que a liberdade está justamente na preservação do seu espaço, visualizando o espaço do outro. Sim. Nada mais é do que lei. E a lei ela vem como um mandamento impositivo para que aquela liberdade seja cumprida de qualquer maneira, seja com cumprimento a nível de multa, seja com cumprimento de cerceamento daquela pessoa na sociedade, mas isso aí é nota.
Ele é o pai de muitas coisas aí, né, da filosofia moderna. Então, assim, a lei, em qualquer sociedade organizada, que se tem um mínimo de respeito pelo indivíduo, é necessário haver um conjunto de leis. Nós consideramos que a nossa lei magna, a lei da Bíblia, para nós cristãos, seguidores de Jesus, é a lei dos 10 mandamentos. Então Deus estabeleceu uma lei, um conjunto de ética, mas essa mesma lei seria atacada ao longo dos tempos, ok? Nós temos aqui algumas outras citações. Quase qualquer seita, culto ou religião legislará seus credos na lei se adquirirem poder político para fazê-lo. E aqui então ele está apresentando um perigo nessa primeira citação. O que ele quis dizer assim com isso? Quase qualquer seita, culto ou religião vai legislar seus credos na lei se adquirirem poder político para fazê-lo. O que ele está falando aqui? Qualquer país em que a religião da maioria do povo passou, enfim, deram autoridade ao espaço, a lei religiosa ela passou a ser muitas vezes a mesma lei civil, né? Isso acontece hoje na grande maioria dos países onde a maioria da população é islâmica, né? Onde tem a lei da Sharia, né? Vocês veem Arábia Saudita, Iêmen e Companhia Limitada ali, Sudão e outros e tal. E na Idade Média você viu também na Europa, né? Na Igreja Romana, estabelecendo seus credos como leis. Na verdade, Jesus ele foi o primeiro de que se tem notícia na nossa civilização a separar Estado e religião, né? César, César, Deus, Deus. Pronto, né? Vamos não confrontar política e religião, mas deixar cada um legislar na sua devida esfera para que não haja problema. Agora, a segunda citação também, para alguns pode ser polêmica. É impossível escravizar mental ou socialmente um povo que leia a Bíblia. Os princípios da Bíblia são os fundamentos da liberdade humana. O que vocês acham? Vocês queriam comentar sobre isso? Também acho. Até porque se você não quer fazer o que o outro não poderia fazer com você, você respeita. Sim, a regra de ouro de Jesus, né? Aquilo que vocês querem que os homens façam, fazer gosto também, né? O interessante é que na nossa experiência ocidental da lei e Estado se misturarem, e muitos acusam o cristianismo no geral por causa da igreja na Idade Média, o interessante é exatamente isso. O povo não tinha acesso à Bíblia. Porque se tivesse acesso à Bíblia, iria começar a contestação, que de fato começou, quando a Bíblia ali foi traduzida primeiramente para o grego, por Erasmo de Roterdã, o grande humanista, e depois Lutero e companhia, nas suas respectivas línguas nacionais. É interessante nós olharmos também a história das missões mundiais. William Carey, que foi o primeiro missionário para a Índia, chegou lá e se deu conta de algumas práticas que eram consideradas talvez bárbaras ou muito ofensivas, pelo menos, para a mentalidade ocidental, né? Quando um homem morria, ele era cremado, a viúva viva tinha que partir dessa para a próxima da mesma maneira. A mulher era queimada viva. E William Carey ficava assustado com aquilo, ele era o único cristão no lugar, e falar de Deus ou de Jesus Cristo naquela época para o hindu era mais um Deus dentre tantos. Então ele começou a buscar uma solução no Bhagavad Gita, que é o livro sagrado dos hindus, e lá eles contrariavam essa prática. Então, ao apresentar para os hindus o livro base do hinduísmo, ele começou a reprimir ou a coibir na consciência de muitos essas práticas assim violentas, porque nem o livro sagrado deles aprovava tais concepções. Então, o povo precisa ler e conhecer a sua religião, no nosso caso, conhecermos a Bíblia por si mesmos, né? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus por si mesmos, por nós mesmos, porque, como diz o apóstolo Paulo, aonde há o Espírito, aí há liberdade. Então, a igreja cristã ela é muito defensora da liberdade. O interessante
O interessante é que a igreja cristã, com seus acertos e erros ao longo dos tempos, ela criou e lutou para o estabelecimento da universidade e da liberdade de consciência e liberdade religiosa. E as universidades, muitas hoje, se voltam contra o cristianismo, e você pode ter liberdade para qualquer coisa, né? Mas se você fala, não, minha escolha é ser cristão, parece ofensivo a muitos que defendem essa liberdade, né? Se você falar, eu sou da religião tal, de outra matriz, de outro continente e tal, que bonito, né? É bonito você ser budista, é bonito você ser hindu, é bonito. Só que você fala que é cristão, né? Causa um certo choque. O interessante é que nos países onde a maioria, às vezes, segue outras religiões, você não tem essa liberdade de escolha, né? Então, fala, é muito fácil você protestar, como alguns protestam, às vezes nus, em frente de uma igreja romana, pegam um crucifixo e colocam onde não deveriam colocar. É um pouco mais simples fazer isso do que fazer num país cuja maioria religiosa não é cristã. É outra, né? Ninguém tem coragem de ir, né, ali na janela 1040 e pegar os símbolos religiosos e adotar a mesma postura, né? Então, acho que a nossa sociedade deveria valorizar um pouquinho mais as nossas raízes, né, cristãs, né? O grande diferencial da nossa sociedade, então, realmente foi o cristianismo presente. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8? Eu quero ler um pouco mais dos versos, além desses que aparecem na tela. Romanos 8, de 1 a 4. Condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Então, se não há nenhuma condenação, eu não preciso mais obedecer às leis de Deus? Já que eu não sou condenado? Bom, Jesus disse que quem o ama guarda os mandamentos, mas se você está em Jesus Cristo, é porque você o ama. Se você o ama, por consequência, você guarda os mandamentos. Uma coisa está sincronizada na outra, né? Ouvi uma voz aqui. Alguém falou, pastor, eu estou ouvindo voz? Voz lá, né? Pode ser, né? Falaram que aqui tem uma casa bem assombrada, né? Uma casa bem assombrada tem mal assombrada. Mas é exatamente isso. Se eu estou em Cristo, de fato, sou um seguidor dele, quem segue imita, né? Quem... Hã? Aprende a amar e ser amado. E quando eu vivo esse amor, eu passo a obedecer os preceitos e requisitos da lei que tem por base o amor. Nenhuma condenação está porque eu estou em Cristo. Mas no momento que eu saio de Cristo, eu passo a ter ações que não são baseadas nesse amor, passo a ter ações que não são baseadas na imitação da vida de Cristo, e logo a condenação vem sobre mim. Concorda ou discorda? Mas aí já deixou a lei de Deus, já deixou Deus. Se eu deixei Deus... Se foi, você já não serve mais ele. Se eu não sirvo, vou passar a agir de maneira diferente, né? Mesmo às vezes, Não vai querer fazer as mesmas coisas. seguindo Cristo, e age de maneira diferente. Eu detesto avançar sinal. Eu acho que um sinal de pedestre é para as pessoas terem liberdade de passar. Eu fui a Brasília não tem quase sinal. Você bota o pé, você está no meio-fio para atravessar, os carros param automaticamente e você atravessa. Então isso é uma educação, tá? Que é da lei humana. Mas se você for pensar bem, você está respeitando o teu próximo. Todo mundo conhece a Estrada das Canárias, e ali na favela, depois depois daquele posto que tem ali de saúde, né? Clínica da Família, tem um sinal do outro lado de quem está saindo da estrada. Eu parei ali, ninguém para. Eu parei. E aí o garoto ficou me gritando lá do outro lado, vai embora, aí não tem radar. Aí eu falei assim, mas eu não estou obedecendo ao radar. Eu estou respeitando o meu próximo. E tu precisava ver a chacota que ele fez comigo. Mas me ridicularizou demais. Mas tinha 2 senhoras para atravessar a cidade. Tá, tinha 2 senhoras na beira da estrada
esperando para atravessar. Respeito ao próximo, tinha próximo, né? Se Então, não tem tinha o próximo ali. Mas agora eu quero levantar uma outra questão. Obedecer a lei de Deus me dá direito ao céu? Por que não? Se desobedecê-la, maldito aquele que não cumpre todas as palavras dessa lei, diz a Bíblia, né? Me tira, porque não obedecer não me põe. Não é suficiente para a salvação. A função dela não é essa, né? Paulo diz que a função dela é apontar o pecado, mas ela não resolve o problema do pecado. Nesse assunto a gente tem umas pegadinhas, parece aquelas pegadinhas vestibular em português, né? Tirar, te tira, mas colocar não fala. Vamos continuar aqui com o nosso texto de Romanos 8? Olha, Romanos 8, no verso 2, diz que a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. E o verso 3 diz: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele diz aqui que existia uma coisa que era impossível à lei. Que era o que? Impossível à lei. Salvar. Para a lei era tão impossível salvar quanto um espelho é impossível limpar, né? O espelho nos mostra que estamos sujos, mas ele não nos limpa. O que a gente tem que fazer? Abrir a torneira. Não apenas abrir a torneira, esfregar a cara, né? Eu estou dormindo na casa de um amigo, porque eu estou sem casa já tem uns 15 dias, tá? E antes de acordar não tem gelzinho, não tem nada, né? Aquela coisa assim, igual umas árvores assim, né? Pacto. E às vezes passa no corredor, tá todo mundo da casa me olhando assim, com aquela cara, né? Então eu vou no espelho, quando eu olho Romanos 8:1, quem pode ler pra gente, por favor? A coisa não tá muito bem não, assim. Eu quando durmo, eu acordo cheio de marca, assim, de blusa amassada, sabe? Então, e para acordar, em geral, não sei vocês, cada um tem um ritual para acordar, mas eu preciso tomar um banhozinho quente, assim. Eu tenho esse ritual. Quando tomo um banho quente, eu acordo. Eu posso até sair de casa se não me lavar, mas sabe quando você está naquele desincronizado, assim, fora do jeito? Eu sou assim. Ou seja, se eu ver o meu estado no espelho, o espelho por si não fará nada para mudar a minha condição. Eu tenho que buscar a fonte da água e me lavar. Assim, mais ou menos, a grosso modo, funciona aí a relação da lei com a nossa vida, né? A lei mostra onde está sujo, né? Só que a lei não vai limpar. Eu não consigo me limpar sozinho, não consigo abaixar o cabelo sozinho. Eu tenho que ir lá e buscar na fonte, buscar o produto certo. E a pessoa certa para me mudar, para me lavar é quem? Jesus Cristo, ok? Aí o verso 4, o apóstolo Paulo, ele completa o pensamento. Por que eu não tenho nenhuma condenação? Porque em Cristo ele fez com que o preceito da lei se cumprisse em nós, que nós andamos no Espírito, estamos em comunhão contínua com Ele, né? Romanos 7, dos versos 1 a 14, diz que a lei, apesar de ser boa, de ser santa, ela não pode salvar. O apóstolo Paulo, no verso 23 e 24, ele chega a dizer o seguinte: maldito homem que sou, né? O desventurado, infeliz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E qual é a resposta de Paulo para a própria pergunta? Damos graças a Deus por Cristo Jesus. Essa é a resposta, ou seja, a resposta da lei para andar na lei, para seguir o que Deus quer, não é só pegar a letra morta, como foi falada, né? É viver em Cristo. Mais do que um conjuntinho de leis, mais do que um conjuntinho de regras, viver a lei, obedecer a lei, é estar em Cristo. Porque a gente, ser humano, a gente sabe tapear com uma beleza, né? Brasileiro, então, para aquela questão da obra para inglês ver, né? Estava na Barra e me mostraram aqueles conjuntos ali das Olimpíadas, lembra? E algumas seleções, elas se recusaram a ficar ali porque o material que usaram era de segunda qualidade.
Pessoas que compraram aqueles apartamentos, em alguns casos, estão tendo que gastar quase o mesmo tanto de dinheiro para reformar, para colocar habitados. Porque aparentemente estava bom, né? Mas no seu interior não estava. Então, a pessoa às vezes pode se fingir um pouquinho de cristão também, né? E seguir externamente uma meia dúzia de requisitos, né? Quem sabe faz um sopão, ou, sei lá, não xinga o palavrão no trânsito. Trânsito é um desafio, né? Trânsito é um desafio. Tem que botar ali uma musiquinha, eu pelo menos eu já me conheço. Eu boto ali, eu ligo o carro e ligo o celular na estação de música. Senão, confesso que eu sou um homem miserável. Antes de eu me converter, a musiquinha no celular, se a pessoa fizesse uma besteira, eu falava, a mãe da educação eu vou dar. Então, ligar o farol alto, começa com essa noite, é só para ligar para a esquerda, ligar para a esquerda, virar para a direita, virar para a direita, até não seguir o seu caminho. Assim. Mas não é porque eu estava com raiva dele, não. Eu queria dar uma oportunidade dele repensar o seu pensamento. Mas eu procuro estar em Cristo. Porque se eu não estiver em Cristo, o que a minha carne automaticamente vai fazer? Vai vingar, vai revidar, né? Vai pesar a mão, pesar o pé. É difícil. Então, o segredo da vida cristã, por mais óbvio que seja, é estar em Cristo. Porque a letra por si mata, mas o Espírito vivifica. Vocês estão bem quietinhos, gente? Tudo bem aí? Agora, eu tenho umas perguntas aqui para vocês. Qual lei fundamental Lúcifer queria mudar no céu? Ou quer mudar até hoje? Que lei fundamental? O que ele queria mudar na lei? Adoração. Adoração, boa. Mais alguém? Poder. Mais alguém? Gente, só faz gol chutando, não é isso? O amor incondicional, que é a base do seu poder. Ser. A confiança em Deus também, né? A confiança em Deus. Que argumentos vocês acham que ele apresenta hoje para nós não obedecermos à lei? Não procurarmos obedecer à lei? Que argumentos ele usa hoje? As coisas materiais. As coisas boas da vida, né? É uma ilusão. As ilusões, mais o quê? Relativismo. Mas às vezes o argumento pode ser até um pouco mais sutil. Prazer, né? Os prazeres. Mas pode ser assim, ninguém está vendo, ninguém está fazendo. Cara, ninguém está fazendo isso que você está fazendo. Porque você é só você não vê que você é um bobo. Quantos argumentos usam? Isso era naquele tempo, né? A gente gosta de falar, né? Isso era naquele tempo. Então, assim, todo mundo faz, por que você não faz? Porque todo mundo faz, você não pode fazer. Que argumentos ele usa? A lei de Gerson, né? Leva vantagem em tudo, né? É o que impera nesse país hoje. O mundo é dos espertos, está seguindo esse caminho aí. O que isso acrescentou? Medido no material, né? Na sua vida. Agora, existem dois extremos. O extremo é relativizar a autoridade e a importância da lei. Esse é o extremo, né? Só um pouquinho, só um golinho, só um... O outro extremo é o legalismo, que é a lei pela lei. Eu obedeço a lei para eu parecer mais santo, ou para eu ser mais bonito, ou para eu ganhar um lugar no céu. Como é que eu fujo desse outro extremo, de ser legalista, de andar com uma régua? Como é que eu consigo evitar isso? Sendo ponderado. Porque você conhece, você sabe e você quer passar para outra pessoa. Só que o que acontece? Toda vez que você vai falar com uma pessoa, uma coisa que é extrema para ela, que ela não conhece, não faz parte da vida dela, você não pode chegar e logo falando tudo. Você tem que chegar com amor,
cativando a pessoa, fazendo uma amizade. Depois você começa a introdução com alguma coisa que tem na vida da pessoa, para depois você colocar o que você... Legal essas dicas pra gente passar realmente pro outro. Mas e pra gente? Como eu posso evitar que eu seja legalista? Rapaz, o Valdomiro é mais bonito. Mas aqui, cara. Devo estar com a cara de... Será que eu não tomei tão banho hoje? Ele tá tão... Ó, escuta só essa frase. Uma frase que eu ouvi, não me lembro do autor, mas gostei muito. A sua religião deveria lhe dizer como você pautar a sua própria vida, como você medir a sua própria vida, e não a vida dos outros. A sua religião deve dizer como você tem que medir a sua própria vida, e não a vida dos outros. O que vocês acham dessa frase? Hoje de manhã passei por uma situação que apareceu, eu não queria ouvir isso. Falar, ouvir, né? Porque assim, meu marido já tem algum tempo de igreja e eu ouvi ele falar de uma outra pessoa e eu falei assim, por quê? Pra quê? Não vai me levar nada e nem a ele. Então assim, e a gente aprende ficar mais concentrado em Deus, né? Você está indo para a igreja, você está indo adorar a Deus. Interessa que está A pesquisa de alunos foi feita, a conclusão que chegou-se que a tendência do ser humano é pender para um lado ou para o outro. Não tem como. Eu não sou isso, também não sou aquilo, não dá. Ou você é uma coisa ou você é outra. Por isso que existem dois dedos. O que traz equilíbrio é o relacionamento que você tem com Jesus. É isso que faz a diferença. E lembrar que nós somos, pecadores. Todos os dias. Tiago ele tem uma citação, no capítulo 2, que ele diz: o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa no juízo. Jesus disse que nós seríamos julgados pela maneira como nós julgamos outro. Então, para alguns o juízo vai ser severo, Se Deus te julgasse da maneira que você julga os outros, será que você seria aprovado no juízo final? Você seria reprovado? É uma coisa interessante para pensar. Agora, um outro ponto, eu não sei que horas que acaba, você já acabou? Não, pastor, antes, porém, contudo, entretanto, no entanto, quero apresentar minha amiga para o senhor. Minha amiga, minha vizinha, a Rita, e minha irmã. E ela quer fazer uma pergunta. Pergunte. A gente falou, e eu estou muito curiosa. O que Lúcifer queria mudar no céu? Ah, sim. Vamos para a Bíblia, então? Vamos. Isaías. Achou a página aí? Isaías fala? 14, Desde 14 até o 28, 476. Isaías 14, 13, 14, depois a gente vai lá para Ezequiel 28, a gente vai responder. Aí tem razão, Aí a razão. Depois a gente vai chegar na... Vem aí pra gente, por favor. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas tu dizias, tu quem? O próprio Lúcifer, Entendeu? Tu, essa Bíblia diz aí, é o próprio Lúcifer, que dizia que eu subiria acima
Acima de Deus, né? No início nós conversamos que todo governo, toda sociedade organizada, para buscar justiça, tem que ter uma lei. A lei, ela fala a essência do propósito dessa sociedade. E o propósito, como foi dito aqui, é a liberdade e o amor. Esses são os propósitos da lei. De maneira que, se você permitir a liberdade do outro e agir com o outro com amor, você estará cumprindo a lei. Só que a lei, ela tem um outro significado ainda, a parte de governo. Ou seja, a lei representa autoridade. Um juiz dá um mandato, ou um cidadão, alguém dá uma voz de prisão. Se ele não obedece, ele está desafiando qual autoridade? Do juiz ou da pessoa ali, né? A autoridade do Estado, ali. Ele passa ali a ser, quem sabe, um inimigo público ou perde pelo menos o direito da sua liberdade, seu convívio social. Ele tem uma pena, né? Uma punição, um tempo de recuperação. Assim funciona com Deus. Ele queria se colocar no lugar de Deus. Deus, ele tem na sua essência o amor, o que ele projeta através da sua lei é a liberdade, e o que ele exerce para fazer com que essa lei seja cumprida? A autoridade. Então ele só poderia usurpar o lugar de Deus se ele quebrasse primeiro o quê? A sua lei. Qual lei é essa? Tiago, vamos ali para Tiago, no Novo Testamento? Tiago ali pertinho de Hebreus. Não, foi errado. Desculpa, 188. Capítulo 2. Vou botar todo mundo para ler um pouco, vocês estão gastando minha saber aqui. A gente vai ler do verso 8 a 12. Tiago 2, do 8 a 12. Eu começo lendo e os voluntários vão lendo os outros versos, por favor. Tiago 2, 8. 2, 8. 8 diz assim. 2, 8. Se vós, contudo, observais a lei régia é a lei do rei. Que rei é esse? Deus, né? Segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Verso 9 aí, alguém? Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos, redarguidos pela lei como transgressores. Se você condena a pessoa, na verdade é a lei que está te condenando. O 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, vamos recapitular. Verso 8 diz que essa lei que ele vai citar é a lei do rei. No verso 10 diz que se tropeçar num ponto, se torna culpado de ter transgredido a lei. Aí agora ele vai citar que lei está se referindo. O verso 11. Pois aquele que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, no começo, eu pedi para vocês citarem alguns dos 10 mandamentos. Né? Não cobiça a mulher do próximo, né? Não faça isso, não minta e tal. Esses mandamentos, essas citações são de que lei? A lei dos 10 mandamentos. Ou seja, a lei de Deus, ela sempre existiu. Tanto que houve uma guerra no céu por causa dela. É isso que a gente vê lá em Apocalipse 12. Essa lei, ao chegar para a Terra, ela foi traduzida em termos humanos. A lei não é apenas os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos são um resumo dela. Jesus disse, olha, você lembra que falava para você não matar? Mas não é só para não matar. Para você não matar a autoestima da pessoa. Você não pode chamar uma pessoa de burro, de tolo. Você também vai ter que ir para a condenação por causa disso. Deus não disse para não adulterar, mas se você ficar olhando, armando ali de intenção impura, também é errado. Ou seja, os 10 mandamentos é, digamos, a lei nua e crua, né, o preceito. Mas a essência da lei
Ela transcende esses aspectos até atingir o amor. Então, Tiago está falando que a lei do rei, a lei que está em disputa, que envolve a autoridade de Deus, a adoração verdadeira de Deus, o princípio de liberdade para os seres humanos, a harmonia do universo e o amor que liga um ser humano ao outro, o amor ao próximo e o amor a Deus, ela está contida ou resumida na lei dos 10 mandamentos. O verso 12 diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que vão ser julgados por que lei? Pela lei da liberdade. Lei da liberdade. Então, para tentar suplantar a autoridade de Deus, para tentar ruir a autoridade de Deus, Lúcifer, ele tentou destruir a lei de Deus, fazer com que ela não fosse obedecida. E ainda hoje ele procura fazer com que as pessoas não obedeçam a lei. Durante muito tempo as pessoas achavam que a ciência iria resolver todos os problemas das questões humanas de maneira que não era necessário Deus. A era das invenções, né? Durante 5.000 anos, o melhor transporte humano era cavalo, né? Inventaram o navio a vapor, depois a eletricidade, o avião. Dizem até que Santos Dumont, uma das causas do suicídio, foi exatamente ter usado a invenção dele, que era para encurtar as distâncias das pessoas. Para a guerra. Para a guerra, né? Lá de Petrópolis, eu morava ali a 500 metros da casa de Santos Dumont, né? Então era quase que um ritual de passagem todo ano, tá ali na casa, toda vez eu vejo esse cara. E quando se passa pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, o iluminismo, o modernismo, ele cai. Porque a ciência isolada da moralidade, ela produziu algo terrível, né? Ela produziu o marxismo, outro polêmico, né? E o nazismo. Porque, se não há Deus, nós vemos o acaso, e a lei da natureza é a sobrevivência do mais forte, essa lei natural. Então, um belo dia, um carinha de bigode falou assim: vamos dar uma ajudinha na lei da natureza? Vamos eliminar os mais fracos? Vamos eliminar os diferentes? Vamos usar a ciência para purificar o mundo? Ele pensava em trazer um céu para a terra. Imagina, todo mundo, se a gente tivesse, o pessoal pode pintar o cabelo, bota usar uma lente. Imagina, todo mundo louro, olho azul, atlético, todo mundo morando em boas casas. Isso parece ruim a princípio? Não necessariamente, mas o meio que ele usou para isso, ou tentou usar para isso. Na antiguidade também teve uma cidade que aboliu todas as leis, né? E não deu certo. O rei tentou fazer com que todas as pessoas fossem livres, sem lei. A anarquia não deu certo. E depois da Segunda Guerra, o mundo caiu num pessimismo, de maneira que criaram a ONU, direitos, né, revitalizaram ali os direitos da Declaração Francesa. E é interessante que, apesar de negar a Deus, o cristianismo, eles usam a moralidade cristã. A prisão não é simplesmente para punir, mas ela tem que recuperar. Não estou falando que ela chega nesse fim, mas o entendimento, o propósito é esse. Você tem que cuidar, você começa a fazer várias leis para pessoas que têm dificuldade de locomoção, né? Para preservação de pessoas com necessidades especiais, porque a moralidade cristã é a preservação de todos e cuidar dos mais fracos. Tiago diz que a ideia da religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas da onde que você extrai essa moralidade? Da própria ciência, da própria natureza, que luta pela sobrevivência ou pela supremacia do mais forte pelo mais fraco? Não. Você tem que extrair isso de qual moralidade, qual filosofia? Da filosofia cristã. Tanto é que se não tiver a lei, ninguém respeita. Ninguém respeita. Você tem a vaga do idoso, todo mundo bota. Você tem a vaga do deficiente, todo mundo bota. Então, se você não tiver o poder do Estado cobrando isso, ninguém respeita. O Paulo diz que a lei foi feita para os transgressores, para os pecadores, né? Se todo mundo fosse bonzinho, não era necessário lei nenhuma. Mas por que existe lei? Porque o nosso coração é egoísta, é mau. Mas aonde que eu quero chegar? Hoje existe uma promoção pelas instituições seculares e do Estado à obediência aos 6 últimos mandamentos. Nós temos aí mais de 5.000 leis no Brasil, né?
nosso advogado pode depois confirmar a quantidade, mas todas elas, na essência, estão tentando proteger os direitos do próximo. Então, Lúcifer, hoje, ele não consegue mais fazer com que as pessoas quebrem um a um dos 10 mandamentos. O interesse dele para fazer com que Deus seja desobedecido, ele só precisa derrubar o quê? O único, não é isso? Se obedecer os 10, está obediente. Se você deixou de obedecer uns... Ou seja, se eu não passei no sinal vermelho, mas estou andando em alta velocidade, multa. Ver carteira, né? Com quantidade. Se eu não estou avançando no sinal, ou não estou em alta velocidade, mas eu ponho meu carro sobre a calçada, num lugar proibido, na vaga, multa. Para ser desobediente, eu só preciso o quê? Desobedecer um. E tem um mandamento em específico, em especial, que as pessoas deixam de lado, talvez por não ver sentido, ou pela tradição, ou costume do dia a dia, no ritmo comercial da sociedade. Impõe isso, que é o mandamento do dia de descanso. Então, o que Lúcifer vem tentando, de maneira talvez mais bruta e violenta ao longo dos séculos, nesses últimos dias, em especial, ele tenta a desobediência de um item específico. O 4º mandamento, que requer a observância do dia de sábado, como dia sagrado, como dia da família, como dia de descanso, como dia do verdadeiro Deus. E muitas pessoas perguntam, mas será que eu não posso guardar um dia, 7? Para você comemorar seu aniversário em outro dia também. Você aceita? Né? O porquê, assim, às vezes o 7 de setembro cai numa terça-feira, numa quarta-feira. Por que não comemora no domingo anterior? Porque a independência foi que dia? No 7º dia. No mês 7. Tem que ser naquele dia. Isso não faz sentido. Quando que se comemora a criação perfeita? Quando Deus concluiu a obra da criação perfeita? No 7º dia. Então, a cada sábado, nós lembramos do plano de Deus. Na verdade, o propósito do sábado, o propósito da lei, o propósito do Evangelho, quase pode dizer, é voltar para o Éden. Então, o sábado ele traz na memória o Éden. Não traz na memória o pastor fulano, o apóstolo ciclano, ou o profeta tal. Quem estabeleceu o sábado foi o próprio Deus. Em que contexto? No paraíso, onde homem e mulheres não se envergonhavam de nada, não tinham segredos, não tinham brigas de casal, não tinha um invadindo o limite do outro, onde a humanidade estava perfeita. O sábado foi estabelecido nesse contexto. Então, o objetivo de Deus em manter o sábado perpétuo é lembrar o seguinte: filho, você fugiu de casa, mas o seu quarto ainda está aqui, separado, arrumadinho para você. Pastor, uma dúvida aqui. Se a lei foi feita para os homens, nós pecadores, né, para nos contar, aí me confundiu falar, a lei é eterna. Sim. Aí no céu não havia nada disso. Aí... Havia lei, por isso que Lúcifer pecou. Porque sem lei não há transgressão. Mas não é um mistério de onde surgiu, tipo, a inveja no coração de Lúcifer? Sim, sim. Isso é como surgiu, a gente não sabe. A Bíblia diz que é o mistério da divindade. Como surgiu, a gente não sabe, porque não tinha motivo. Não tinha motivo por quê? Ele estava no lugar mais alto dos anjos. Ezequiel 28 diz que ele era o querubim cobridor. Se a gente vê a Arca da Aliança no santuário, o santuário é a maquete da redenção, né? A maquete da história da humanidade. A purificação acontecia no lugar santíssimo, que estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era considerada pelos israelitas o trono visível do Deus invisível. Eles não viam a Deus, mas eles viam o quê? A Arca. A Arca era o sinal visível de Deus. O que tinha dentro da Arca? A lei, né? A vara de Arão para mostrar o profeta correto, o maná para mostrar a providência divina e o símbolo da autoridade de Deus. A lei dos 10 mandamentos. Então, o trono de Deus ele é baseado em justiça, lei e graça, o pão. 10 mandamentos. Então, Deus multiplica o pão, e a gente vai ver isso em algum momento, né? E em cima da arca tinham 2 seres protetores que deveriam, na teoria, proteger o fundamento do governo de Deus. Que seres eram esses na arca?
2 anjos com uma titulação específica. Querubim. Aquele anjo ali não devia estar ali, quem devia estar ali ele era Lúcifer. Mas ele abandonou o posto. Ele era o anjo, que ele era o mais exaltado por Deus, tinha a posição mais próxima de Deus, e a sua função era cobrir, proteger a lei. Mas ele usou essa confiança, essa posição para proteger a lei, para promover exatamente o quê? O contrário. O que ele quis dizer, se fosse em termos humanos, era dar um golpe de Estado e estabelecer uma ditadura. Estabelecer um golpe de Estado e estabelecer uma ditadura. E é por isso que não haverá golpe, né? Eu peço a Deus, estou fazendo uma alusão à esquerda não. Eu peço a Deus o poder para obedecer a sua lei, porque eu não quero permitir que o golpe, ou a tentativa de golpe, a tentativa da luta contra a democracia divina, tenha sucesso. Pelo menos não na minha vida. Pelo menos não na minha vida. Deus está procurando os leais. Deus está procurando os fiéis. Nós estamos num processo de rebelião. Mas esse processo de rebelião está com os dias contados. E quando esses dias contados acabarem, todos nós vamos ter deixado o nosso posicionamento diante desse grande debate, que dura pelo menos 6.000 anos. E eu quero ser encontrado como demonstrando a minha posição em defender a lei régia, a lei da liberdade. E esse é o meu convite, meu desafio para todos vocês, todos nós, que nós nos posicionemos do lado correto dessa guerra, né? Do lado correto desse debate, para que haja um fim desse debate, haja um fim dessa rebelião, haja um fim dessa anomia. A palavra para iniquidade na Bíblia é a palavra grega anomia, que significa ausência de lei, ou rebeldia contra a lei. Então, que o Senhor nosso Deus nos abençoe a sermos cristãos não externamente, ou esteticamente, ou nos usos e costumes e no cabelo bonito, né? Mas que a essência da lei, o amor e a liberdade e a fidelidade a Deus, possa estar presente no nosso coração.